Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Vou colocar um filtro aqui para ficar bonita para vocês. Gosto desse. Olá, boa noite. Tudo bem? Olha eu aqui de novo, né? Depois de uma semaninha ali sem aparecer, sem fazer lives, cá estou para uma live muito importante sobre o tema ansiedade, né? Quem nunca se sentiu ansioso por alguma coisa ou simplesmente não tem nada, nenhum motivo e mesmo assim a ansiedade toma conta de você. Sejam todos bem-vindos, a minha convidada já chegou para fazer essa live comigo. Eu convidei, gente, a Marisa. A Marisa é psicanalista e ela vai dar uma contribuição muito rica sobre esse assunto ansiedade, sobre esse tema ansiedade. Eu já vou aqui chamar a Marisa, mas enquanto isso, sejam todos bem-vindos, vamos chegando. Ó, ela já entrou aqui, querida. Olá, Marisa está entrando. Oi, Marisa! Olá, querida, tudo bem? Tudo bom? Finalmente, né? A gente conseguiu. Deixa eu ajeitar aqui essa câmera. Deixo, vai. Enquanto isso, eu vou botando aqui também um filtro aí. E aí? Tudo bem? Como é que estamos aí em Portugal nesse verão? Ai, tá ótimo. Hoje, por acaso, Marisa fez um dia bem quente, viu? Bem abafado. Mas eu Ixi, gosto, né? travou. Não sei se fui eu ou se foi você. Quem que travou? Era você que tava meio travado. Voltou. Você travou aqui também, congelou. Ah, Fala, então pronto. Foi as duas. Tá um calorzinho muito bom aqui. Tá bem quente hoje. Fez um dia bem abafado mesmo. E hoje fez muito calor mesmo. Eu tomei um banho para refrescar, 2 banhos, e no segundo eu já tava com aquela sensação que precisava de outro, sabe? eu particularmente eu adoro esse calor, então eu, Aham. né, estaria muito contente Como com... uma boa carioca, né? Eu morei muitos anos, né? 5 anos em Dubai, então assim, se tem alguém que aguenta bem, Ah, sou eu. então Se tem alguém pronto. Você que tá aguenta bem, familiarizada. Não, mas eu uhum. também. Eu morei 8 anos em Angola. Angola é África, né? Então, assim, Aí, de, ó. de Angola eu vim pra cá. Então, eu já tô bem familiarizada mesmo. Mas o que que acontece? Eu também experimentei o gostinho delicioso do inverno. Eu gosto do calor, é óbvio. Eu sou solar, gosto do calor. Mas às vezes um friozinho também é gostoso. Olha, 1 ano e meio morando aí em Paris e eu Ah, passei. Nossa, foi horrível a experiência para mim. Uma é, coisa é mas, ir a Paris, né, no mas verão, aí passear. Não dá. já, mas aí é muito diferente, ô Marisa. O que que acontece? Portugal tem um clima muito ameno, muito bom. Ele é um Eu inverno, achei mas frio, ele eu já fiquei 4 meses aí, eu achei frio, sabe? Eu sou muito é friorenta, sabe? Sou É, muito porque friorenta. assim, de toda a Europa, ele tem é onde o clima é mais gostoso, não é tão frio. Tipo assim, Paris já é bem mais frio que aqui. Nossa, não dá. Não É, dá. é, Para é morar não lugares dá, é assim. muito bom para É. passear, mas 1 ano e meio Olha, de. tô vendo que Marisa também é globalizada. Que delícia, que coisa boa, Marisa. Gente, deixa eu apresentar aqui. A Marisa, a gente tem uma grande amiga em comum, que é a Catarina Coelho, né? E Aí, ela ó, acabou, falou nela, ó. falou nela, ela Quem acabou de chegou? entrar, ó. Que é a Catarina, Maravilhosa. ela que me apresentou, ela que sempre falou, Keila, convida a Marisa, porque vocês falam sobre o mesmo assunto, ela pode contribuir, enfim. E já tem tempo que eu quero te convidar para fazer uma live, que eu queria fazer uma live com você, na verdade, que é um prazer, queria te agradecer pela sua agenda apertada que eu sei que você tem, e você abriu um espacinho para estar aqui com a gente, para contribuir, para falar. E, gente, a Marisa, ela mora no Brasil hoje, né? Mas ela já morou no mundo inteiro, como vocês já Eu não viram. moro, né? Eu tô presa aqui por conta da pandemia. Eu tava vindo de 1 ano e meio morando em Paris, me mudando para Los Angeles e eu fiquei Ai, meu presa aqui por Deus. conta da pandemia. Então, estamos aqui, No né, momento, né? exercitando a resiliência para poder ficar aqui até a fronteira abrir. Ou seja, Então, ela é uma nômade, né? Uma terapeuta nômade. Marisa, fala um pouquinho de você. Você me disse que é psicanalista, terapeuta. isso.
psicanalista, pós-graduada em psicologia positiva, muitas formações em coaching, né? A primeira que eu fiz foi em Dubai ainda. Foi lá que eu passei por um processo de coaching. Antes eu era gerente de eventos, trabalhava para um shakes em Abu Dhabi, mas eu estava muito infeliz. Eu falei, não dá, eu não tenho condição de ficar assistindo alguém gastar 400 mil porque está entediada numa tarde, enquanto tem 500 crianças, 1.000 crianças na fronteira da Síria. Não tem. Então, assim, sem julgamento, eu falava, cara, claro. não dá, eu quero que os 400 mil para ele é tipo 40 reais pra gente, mas eu falava, não dá. Ou seja, foi questão de valores, né? Não é um valor para você que estava te doendo aquilo. Então já entrou outras coisas, né, Marisa? Eu entendo perfeitamente o que é isso. Quando os valores da gente são mexidos, né? A gente se sente mesmo com dor, constrangida. Eu entendo. Mas é isso. Né? Um aniversário de 5 milhões de dólares de uma criança de 4 anos. Sério? Né? Frozen. Aí eu falava, gente, mas é Ramadã, o que está acontecendo aqui? Então eu falei, não dá, entendeu? Isso é questão de valores, e quando violenta seus valores, é como você falou, violentou seus valores, você entra em sofrimento. Entra em sofrimento. Não dá, eu prefiro ganhar menos dinheiro e estar conectada com a minha missão de vida para pessoas do que eu ficar no meio de pessoas, né, bilionárias com a mentalidade que eu percebia. Claro que nem todos são assim, conheci pessoas maravilhosas, tenho amigos árabes maravilhosos, mas eles são criados de uma maneira que o status é algo muito importante. Então, você não faz aniversário para o seu filho, você faz aniversário para mostrar o poder da sua família. Então, são outras, eles estão ligados em outras coisas. Outras coisas, nível de consciência que eu entendo que é, né, o mínimo para eu pertencer a esse lugar, para mim, realmente não conflituava. Então, eu passei por um processo de coaching que eu não entendi o que acontecia, porque eu sou mesmo nômade, eu estou fora do Brasil há 10 anos, né? Morei na Austrália 2 anos, morei em Dubai 5 anos, França 1 ano e meio, Colômbia, Chile, e agora eu estou aqui esperando a fronteira abrir para poder ir embora, E eu não entendi o que acontecia, que, cara, eu achava que era sempre o próximo lugar, né, que ia me fazer feliz. Não, quando eu consegui mudar para tal lugar, é o tal... Né? Eu não percebi que era um processo interno, embora minha busca tenha começado muito cedo, com 8 anos eu já tinha tudo sobre cristal, com 11 eu era budista, com 15 eu trabalhava em centros, então assim, sempre foi a minha busca, mas algo não conectava, né? E o processo de coaching me ajudou no primeiro momento, então eu me tornei coach, e aí o ser humano é uma cebola, né? Exatamente. Acho que seria mais uma alcachofra, não sei se uma cebola é adequada, cebola arde. Eu diria que é uma alcachofra. E quando a gente vai, né, tirando assim, a gente tira no coração. Sim. Então, assim, eu percebi que para o que eu queria resolver, o coaching... Tem até uma metáfora sobre isso. Fala. Não, depois eu conto. Termina, vai. Então, eu percebi que assim, o coaching, ele atinge determinadas camadas da personalidade. Mas para o que eu queria atingir, eu precisava ir mais profundo. Então... muitos cursos, né? Sei lá quantos cursos eu faço ao mesmo tempo, muitas formações. Eu estudo todos os dias e isso aí. Vai ser assim até o final. Até o final, porque as pessoas acham até bom você tocar nesse assunto antes da gente entrar no nosso tema, que eu vou até te perguntar se esse processo todo te gerou ansiedade, e eu também posso contar a minha experiência. As pessoas acham assim, quem trabalha com desenvolvimento pessoal, quem é coaching, quem tem as ferramentas da psicologia positiva, da neurociência, quem estuda neurociência, eu gosto de estudar, acha que o nosso mundo também, né, Marisa, a gente tá blindado ali, né? É uma ilusão, né? Porque assim, nós somos seres humanos que estamos no nosso processo interno. A jornada Se o fato da gente ser terapeuta nos blindasse de alguma coisa, eu achava que todo mundo virasse terapeuta e o mundo não teria problema, né? Exatamente. Eu acho que a nossa predisposição, talvez, para olhar para o problema, talvez seja de uma outra forma, porque a maioria das pessoas não está disposta. Por exemplo, se eu caio e me arrebento inteira do lado direito do meu corpo, eu não falo, meu Deus, eu sofri um acidente. Eu falo, por que foi que eu provoquei isso? Autoresponsabilidade, né? E o que foi que o meu inconsciente está tentando me mostrar, provocando algo nesse lado ou no órgão. Inclusive amanhã, né? Se você quiser, que acho que vai ser muito tarde para você, mas eu vou fazer um workshop fechado para mulheres fortes e doenças psicossomáticas. Ok. Doença é símbolo, né? Doença é símbolo para gente. Quem estuda psicossomática, doença é um símbolo. Então, a gente não trabalha com coincidência, a gente trabalha com evidência. Sim. Então, é uma maneira diferente de ver a vida, né? Não é todo mundo que está predisposto a isso.
E aí, então, eu respondo, não, gente, a gente não tá blindada. Os desafios acontecem da mesma maneira que acontece para você, acontece para mim. Só que é igual você falou, né, Marisa? O nosso olhar, as nossas percepções, e a gente começa a identificar os gatilhos mais facilmente, a ter uma certa. A gente dá. É como se a gente faz. Tem os gatilhos e a gente consegue ele se antecipar antes de vir, né? A reação destrutiva, a emoção disfuncional. Então a gente consegue identificar isso e a gente consegue usar isso a nosso favor, que é claro, porque a gente está imersa, a gente está estudando, a gente está buscando, então a gente também tem que colher os benefícios disso tudo, né? Exato, exato. E é um processo árduo, né? Para qualquer pessoa. Eu costumo dizer para as minhas clientes, né? Eu falo, olha, quando elas tem sempre uma etapa assim do meu processo terapêutico que elas emperram e não querem fazer, enfim. E aí eu falo, olha, não tem absolutamente nada aqui que eu peça para você fazer que eu não tenha testado em mim. Exatamente. Não tem nada. Exatamente. Não tem um processo que eu fale para você que, vai lá e faz. Eu passei por todas as também, etapas. Exatamente. Eu queimei de febre em algumas imersões, que eu não consegui lidar com o meu interior. Enfim, eu passei por processo igual todo mundo. É um encarar do nosso eu real, na nossa essência, que traz dor, né? Mas a gente precisa acolher essa dor, precisa entender essa dor e ressignificar, porque senão ela vai ficar sempre ali incomodando, a gente vai criando uma capa. E o problema não é o problema, né? O problema é ali, a gente tem que ir na raiz do problema. Não adianta eu colher o fruto, né, Maísa? Bom. Assim, nunca, por exemplo, a pandemia, eu acho que foi tá sendo, né? A gente não acabou ainda isso. É um grande ensinamento para todo mundo. Por quê? Muita gente surtou, né? Eu nunca trabalhei tanto como eu trabalhei na pandemia. Eu nem te falo minha história na pandemia como foi, né? Porque eu tripliquei meu faturamento. Esse escritório que você tá vendo aqui, eu fiz em plena pandemia, quando tava tudo fechado, eu reformei. Então, assim, eu me desenvolvi imenso. A pandemia, para mim, sem brincadeira, foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Foi na crise que eu vi uma super oportunidade e não me vitimizei. Porque eu sempre falo para os meus clientes, gente, o que eu não tenho controle, que é a pandemia, eu não tenho controle sobre ela. Não tá no meu, dentro do que eu posso fazer. Agora, na minha vida, no que eu decido fazer, no meu pensamento e nas minhas ações, eu tenho controle. Então, peraí, esse daí eu vou fazer. Exato. Né? O que eu não tenho controle, eu não tenho como mexer, né, Marisa? Tá lá, vai existir. Não, é muito maior do que a gente. Muito maior do que a gente. É tipo, a gente é cada um grãozinho de areia no meio de um oceano gigantesco. Exatamente. Então, é lidar com isso e se reinventar se necessário agora. Exato. A quantidade de crises, né? Foi muito bom você ter trazido esse assunto, que já me pediam um vídeo sobre isso. E eu fiquei de fazer, eu acabo me enrolando, faço de outra coisa e não, né? E acabei não fazendo. A pandemia, por exemplo, quem surtou na pandemia, quem entrou em crise na pandemia, não foi a pandemia que gerou isso. Isso a gota d'água, isso há muito tempo já estava. Pessoas que falaram, eu me divorciei na pandemia. Gente, a culpa não foi a pandemia. O casamento já estava fraturado em 1000 pedaços. Apenas a pandemia caiu a casa, né? Vamos dizer assim. Então, assim, a pandemia, ela veio assim... Claro que a gente lamenta imenso todas as perdas, todas as mortes, tudo que tem acontecido, né? Famílias. Mas para quem pegou, né, a sabedoria, vamos dizer assim, né? Para quem pegou a sabedoria da pandemia e dessa essência, se desenvolveu. Com certeza. Então assim. Negócios que foram criados, né? Quantas pessoas eu vi que se reinventaram de uma maneira e falaram, nossa, e achou um caminho, né? Às vezes é na crise que a gente se acha. Que gera oportunidade. Agora, eu falo muito isso. Exato. É na crise que tem oportunidade. Exato. O que muda aqui, né? E quando a gente vai falar de ansiedade, que é interessante, é que assim, já existem processos internos que provavelmente foram jogados todos para debaixo do tapete e que a gente mascara, porque a gente vive uma máscara, não adianta, né? A gente acredita que a gente verdadeiramente é aquilo que a gente mostra para as outras pessoas. Exatamente. Mas a nossa essência não é essa, né? Exatamente. A nossa dor não é necessariamente o que a gente mostra. E isso aflorou muita gente. Tanto o ficar sozinho, para quem ficou sozinho dentro de casa e não aguentou lidar consigo mesmo. Com o próprio eu. Né? Com o seu eu, né? Com a sua máscara, com a sua sombra e com a sua essência, que pouquíssimas vezes a gente se conecta verdadeiramente com a essência, e com,
né, a pandemia, a falta de previsão, o que que vai acontecer, o que que vai ser da minha vida, né? Então, assim, eu não fiquei ansiosa, por exemplo, em nenhum momento da pandemia, porque Não, eu também fiquei tranquila. não tenho por que estar ansiosa. Eu tomei os cuidados que precisavam ser Óbvio. tomados, a vida seguiu e eu fui atender. E todo mundo que Exatamente. chegou para mim chegou com questões, geralmente, que elas não podem controlar. Ai, meu Deus, e se fulano morrer? E se a minha família? E se o meu pai? E se a minha mãe? E se pegar Covid? E se eu falei, mas nada disso aí que você está Tá no seu relatando, você controle. pode controlar. É isso aí que eu falo para os meus clientes, meus coaches, que, gente, vamos focar no que a gente tem controle, no que a gente pode fazer. Vamos focar realmente nas ações massivas que a gente pode ter para melhorar o quê? Para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso potencial, o nosso profissional, a conectividade com o filho, restaurar um casamento, se for assim for. Melhorar a sua espiritualidade. Às vezes é uma oportunidade que você está se dando também para parar, para não fazer nada, para respirar, para cuidar de si próprio, para se conectar com a tua espiritualidade, entendeu? Tudo tem um lado positivo que a gente pode tirar para o nosso crescimento. E às vezes as pessoas me falam, também é uma oportunidade para você ajudar o outro, para você servir, para você realmente se compadecer com a necessidade daquele que está precisando, que se você está bem emocionalmente, financeiramente, dá uma olhadinha pro lado, vê quem precisa de ajuda. Tem assim, são muitos ensinamentos, sabe, Marisa, que todo mundo, eu, você e todo mundo que o mundo inteiro está passando por isso, a gente pode ver de uma forma positiva e para agregar valor na nossa vida e na vida do outro. Né? Mas, ó, ótimo esse bate-papo com você. Gente, mas eu chamei a Marisa aqui para falar de um assunto assim, que ao mesmo tempo é tão comum que todo mundo fala, ai meu Deus do céu, lá vamos falar de ansiedade mesmo, mas toda vez que a gente se fala nesse assunto, a gente abre uma caixa de Pandora, vamos dizer assim, né, Marisa? É como se a gente abrisse uma caixa de Pandora, porque a Marisa, ela me trouxe um ponto hoje, num áudio que ela me mandou, que eu achei muito interessante, de qual eu acredito, mas que eu quero que ela fale né, na conversa, porque vai abrir realmente um olhar, né, diferente sobre a ansiedade. Porque assim, Marisa, todo mundo é ansioso por alguma coisa, por algum motivo, por natureza, né? Um determinado momento da nossa vida, a gente vai passar por uma ansiedade natural, que é aquela ansiedade de... Eu anotei algumas coisas aqui. Vai fazer uma viagem muito importante, vai casar, vai ministrar uma aula muito importante, uma palestra, algum evento. É um processo natural se sentir ansioso por isso, né? Que é algo que você consegue... Mas aí é ansiedade, né? Pontual. Pontual, existe isso. Externo, que você cria uma expectativa e isso gera ansiedade. Isso é uma ansiedade pontual. Natural, isso. todo mundo vai ter. E é isso aí. Encontrar um cara que eu gosto. Eu vou... Isso. Essa é a ansiedade mais comum, natural, que depois que passa o evento a gente consegue ter o controle. No entanto, algumas pessoas experimentam algumas reações de ansiedade mais intensas, né, mais excessivas, com maior frequência, né? Por exemplo, quando esse sentimento se torna excessivo demais e prejudica, essa ansiedade excessiva prejudica a sua saúde física e mental. Né, que um indivíduo sofre um transtorno mais profundo. Medo, preocupação excessiva em algo, medo preocupando muito com o futuro, por exemplo, e achando que sempre a sua vida vai dar errado em algum ponto. Isso que eu tô te falando são coisas que eu pontuei em atendimento, tá, Marisa? Então eu tô tentando trazer um pouquinho do que dos meus clientes me falam, e a maioria fala. Eu penso muito no futuro, penso tanto que eu acho que pode alguma coisa dar errado no que eu tô planejando para daqui 1 ano, 2 anos, olha só. Então, tudo isso as pessoas me trazem em atendimento. E essa ansiedade que ela é prejudicial, né, Marisa? Sim, essa aí já é a ansiedade que, se você for a um médico, a um psiquiatra, ele vai te medicar. E geralmente as pessoas que eu atendo, eu acho que eu tô com 3 ou 4 casos assim, são pessoas que tomam remédio controlado para ansiedade. Né? E o que eu encontro invariavelmente em todas essas pessoas? Conflitos emocionais da infância. Então, na verdade, a ansiedade, ela é quase que um sintoma de que existe um conflito infantil, emocional infantil, que não foi visto, que não foi cuidado, que não foi lidado com ele, ou que talvez essa criança tenha entendido que ela não tinha ninguém, que ela tinha que se resolver sozinha.
Então, você traz isso, né, para a vida adulta de forma inconsciente. O que a gente faz é, a gente tem uma caixinha lá no cérebro, né, a amígdala, que ela armazena Sim. todas essas memórias que você não quer ter contato e ela faz de tudo para você não acessar. É o Então, cérebro te talvez, protegendo da dor. né? Então, talvez você nem lembre que o que foi que te causou essa ansiedade, você nem lembra. Não, mas minha infância foi maravilhosa, não tem nada. A maioria chega para mim assim, tá? Minha infância Eu foi sei como é. ótima, foi maravilhosa, pai, mãe. Quando eu começo a pontuar algumas coisas, eu primeiro analiso o formato do corpo, então eu falo, não tem coisa aqui, não adianta negar. Sim. Quando a gente vai mexendo, a gente vai entendendo que não é bem assim, né? O adulto consegue dar ressignifica a infância de certa forma e consegue dar uma roupagem muito positiva para ele. Mas a criança interior, que fica lá no inconsciente, aquela ainda está em sofrimento. Então, não existe pessoa que tenha transtorno de ansiedade que não tenha um conflito emocional infantil por trás. Pode procurar que vai estar lá, com certeza absoluta. Sim, perfeitamente. Uma falta de amor, um abandono, uma rejeição, uma falta de conexão com pais, uma rejeição. Não existe a possibilidade de não ter. Eu aposto aqui esses 10 dedos da minha mão. Não tem como. Abuso físico, abuso verbal, humilhação, tudo isso, né? Uhum. Invariavelmente vai ter. E o que acontece é, como a gente não foi educado emocionalmente, a gente foi educado, né? Física, química, matemática, umas coisas que a gente nunca vai usar na vida, que a gente sempre soube que não ia usar e nunca entendeu para que servia, né? Algumas equações. Mas educação emocional, que deveria ser obrigatória, a gente não teve. E as crianças não são ensinadas a lidar com as emoções dela, né? Para você ser aceito, se comporta do jeito que eu tô falando, fica quieto, engole o choro. Exatamente, isso. Né? Não chora e tal, enfim, vai quarta de castigo. Você exatamente. não foi ensinado a lidar a expressar com isso. E a lidar com isso, né? Exato. Tão interessante isso que você falou, Maísa, porque eu tenho um filho de 5 anos que faz 6 na semana que vem, né? Virginiano. O Pedro. Virginiano, igual a mãe, eu também sou. Então, e a escola dele, ele agora, desde os 4 e 5, você já deve conhecer, porque você deve lidar com crianças, você conhece os monstros das... Não, mas... Você já ouviu falar nos... pais. Os pais, né? Você já ouviu falar nos monstros das emoções? Monstros das emoções? Você diz, não, acho que não. Aqueles monstrinhos que o azul é a tranquilidade. Você tá falando dos coisas do Inside Out? Os 5 bonequinhos das emoções? Isso. Aqui em Portugal eles chamam, tem um livrinho de criança que chama os monstros... eu acho que é monstro. Eu uso eles o tempo inteiro. Eu tô procurando onde é que eles estão. Eu tenho os bonequinhos porque eles estão conectados com as fases de desenvolvimento do sistema nervoso. Então, eu uso eles o tempo inteiro. O medo, a tristeza, a alegria, né? Uhum. A raiva. E a raiva, que é raiva, o vermelho. Então, na escola, eles colocaram na parede... Olha, eu vou até me corrigir aqui, gente. Eu não sei se o nome é monstro. O meu filho tem um livro e a gente conversa, a escola conversa. E eu fiz os potes das emoções e fica lá na sala. E cada pote da sua cor e deixo um cestinho com as cores. E aí, eu dei a liberdade para ele. Eu falei, olha, no final do dia, a hora que te apetecer, quando você vê que tem alguma emoção, você escolhe a cor e põe lá, mas sem me falar, naturalmente, né? E quando a gente dorme, porque assim, é importante que ele manifeste, se ele sentir raiva, e às vezes, mas eu encontro muito azul, alegria, calma, raiva, já encontrei, óbvio, né? Porque criança também sente raiva, mas aí depois é uma oportunidade para eu conversar, entendeu? O que aconteceu no seu dia? Então eu falo, o que aconteceu no seu dia, filho, que te deixou, você botou o vermelhinho, nananana. Então, assim, eu aqui em Portugal, eles aprendi na escola dele, comprei o livro, trouxe isso para casa e funciona muito, porque já ensinando o Pedro realmente a expressar, né? A conversar. Sim, a lidar. Mais importante, né? A lidar. O que eu faço com isso? Eu tô com muita raiva. O que eu faço com isso? Né? Então, assim, você já está criando ele num ambiente emocionalmente saudável, onde ele pode se expressar, onde ele vai se sentir acolhido. Então, as chances do Pedro, a não ser que aconteça alguma coisa, um trauma, algo muito forte, as chances do Pedro desenvolver ansiedade
são muito menores do que qualquer outra pessoa que não tenha esse acolhimento, né? Porque ele sabe que ele está num ambiente seguro, que ele pode falar, que ele não vai ser punido por expressar quem ele é, pela individualidade dele. Né? Então, isso vai fazer toda a diferença. Tem um curso que eu fiz até aqui, Oficina das Emoções, que é para criança, que a minha ideia era, enquanto eu estiver no Brasil, eu vou ver se eu consigo levar em algumas escolas, que é uma oficina justamente com coisas para as crianças aprenderem a lidar com emoções. Porque o que está se percebendo é que os transtornos de ansiedade estão começando cada vez mais cedo. Sim. Né? Só que tem uma coisa que não é... que é certo como 2 e 2 são 4. Se uma criança está desenvolvendo um transtorno de ansiedade ou algo do gênero, o problema está com os pais. Sim. Referencial de criança é pai e mãe. Sim, ou mãe perfeito. e mãe, ou pai e pai. E aqui sem julgamento absolutamente nenhum. Mas não, eu concordo plenamente. De criança é quem exerce a função paterna Sim. e a função materna, que é de acolher e outra de ensinar a ir para o mundo. Sim. Se isso tem alguma discrepância nisso aqui, o referencial dessa criança sai torto, né? Para falando assim, de forma leiga. Sim. E ela não consegue lidar com as emoções dela porque ela percebe que ela não está num ambiente saudável, mas a criança não tem refinamento emocional para lidar com isso, né? Ela não sabe como expressar isso. E aí os problemas começam, né? Então, e o Brasil esse ano bateu o maior índice de ansiedade do mundo. Eu vi na pesquisa da OMS, eu pesquisei antes, está em primeiro lugar na Organização Mundial de Saúde de pessoas, né, com ansiedade crônica. Eu vi isso na reportagem. Tá. E infelizmente, né, a cultura tá com ansioso, vai no médico, pega um remédio, amortece essas emoções e é isso. Né? E a pessoa assume aquilo, que é uma coisa que eu sempre falo, não compra essa identidade, não compra essa identidade. Outro dia me escreveu um e falou, eu nem lembro qual foi a desordem que ele falou. Eu sou tal, não era bipolar não, era alguma outra coisa. E eu falei assim, será que você é mesmo? Ou será que você tá? E o que você ganha quando você tá com isso? E foi o médico que me deu o diagnóstico, comprou para ele a identidade. Falei, então comprou. Tá, então você fica aí. Eu não trabalho com pessoas doentes, eu trabalho com pessoas que estão doentes e que querem sair disso. Então, se você gosta tanto, né, continue com a sua desordem emocional, porque ela te traz algum ganho, com certeza absoluta. E você falou aí uma coisa muito importante sobre... Gente, você falou alguma coisa que eu esqueci, mas era muito importante. Tá, deixa eu, antes que eu lembre, ó. É monstro mesmo, viu? Olha aqui. É monstro, que amor. Chama Monstro das Cores. Esse é o livro dele, das cores. E aí fala que conta a historinha, né? Do monstro. E no final fala dos potes, pra gente fazer os potes. Que daqui, ó, aí tem os potes assim, que no final ele põe, né? Então, só pra quem aqui, ó... É o Monstro das Cores. Eu fiquei até na dúvida se eu tava falando besteira, porque monstro parece uma coisa assim, mas aqui em Portugal chama monstro. Eu não sei se tem algum trabalho com isso. Eu tenho um livro, né, que eu para comprar os bonequinhos veio um livro Sim. Que eu lembro, né, já que ele tá por aí em algum campo. E vem todos os bonequinhos do Divertidamente, e aí eu uso eles por causa dos traços de caráter, né? Mas eu Sim. uso tudo inside out. Enfim, alguém perguntou aí do que a gente está falando, se você quiser colocar aí, que é a ansiedade. Ansiedade. Eu vi uns amigos meus, ó, árabes passando aqui. Ahmed, how are you, darling? How are you? Arnaud, ça va? E aí, bom. E aí tem um pessoal que... Eita, não consigo colocar. Mas olha, eu lembrei do que eu estava falando. A importância que você falou, que os pais permaneçam, né, com... o emocional, principalmente na pandemia, não passe a ansiedade para os filhos e nem qualquer outro tipo de problema emocional que a vida apresente. Deixa eu só te narrar, você que o meu filho, durante a pandemia, sabe o que ele virou para mim e falou? Sobre o coronavírus, porque a gente parou de ver notícia, a gente deu uma amenizada mesmo. Mas ele captou algumas coisas, porque ele é um menino inteligente, 5 anos, a maioria das crianças já capta, é esponja, né? E ele pegou e falou assim, mãe, será que no meu aniversário, a preocupação dele, a ansiedade que ele já estava e eu percebi, será que no meu aniversário, que é agora em setembro, isso a gente estava lá, o coronavírus já foi embora para ter festa e os meus amiguinhos virem?
E quando ele falou isso, Marisa, me acendeu uma luz. Ou eu e meu marido tá fazendo alguma coisa, a gente passou alguma informação, você percebe? Me acendeu uma luz e aí eu pensei, gente, eu tô fazendo algo, autorresponsabilidade. Ou a gente tá falando muito, ou a notícia, ou uma TV. E aí eu conversei com meu marido em off, né? E eu falei, olha, a gente tem que parar, analisar os nossos atos, o que que a gente tá fazendo, porque a ansiedade já tá passando, ele já tá pensando lá. Isso foi, Marisa, nos 3 já no meio da pandemia, era só em setembro o aniversário dele. Olha a preocupação dele. Então, assim, às vezes, isso é sinal de ansiedade colocada por nós, pelos pais. Então, assim, é só validando, tá? Você, na colocação que você falou, lembrei que foi muito bem feita, que a gente transfere isso para os filhos. Às vezes, de forma consciente ou inconsciente, a gente transfere isso. E aí eu percebi, foi a hora que me acendeu a luz e eu falei, não, tem alguma coisa que eu preciso fazer para controlar isso. E a gente falava assim, não pega no portão. Então, são coisas que você acha que tá educando, ajudando, mas ao mesmo tempo a gente tá o quê? Trazendo sequela emocional, ansiedade, e a gente faz mesmo, gente, de forma inconsciente ou inconsciente. Isso que a Marisa falou é muito importante. Faz. Não adianta que criança é espelho. Então, assim, Isso. Ontem uma amiga terapeuta me ligou e falou, eu vou começar um trabalho com crianças aqui. Eu falei, mas você vai tratar os pais, né? Porque o problema nunca é a criança. Sim. Nunca é. Criança é um HD virgem. Exato. Né? O que você colocar ali naquela placa-mãe roda. Olha eu. Então, olha eu. Você... Olha eu botando o filtro de volta. Eu sou dessas, assim. Então, é isso mesmo. É um HD virgem, né? Que assim, você comprou a placa-mãe nova e instalou no computador. Isso é uma criança, né? Um bebê. Só que assim, o bebê já começa a receber, né, desde o útero. Tanto que a gente tem a formação dos traços de caráter começa no útero, né? Porque se a mãe é uma mãe estressada, uma mãe ansiosa, diminui a quantidade de sangue que vai para o útero fica duro, fica gelado, o útero encolhe. Fica desagradável para o bebê, fica hostil, né? Um lugar que era quentinho, que era gostoso, que era um lugar protegido, ficou hostil. E essa criança tem alguns médicos, né, que trabalham com psicossomático, que eles dizem que existe depressão até intrauterina. Aqueles bebês que não se mexem. O bebê, sabe aquele bebê que você fala, meu Deus, será que ele está vivo? Tem 3 dias que essa criança não se mexe, será que ela está viva? E existem alguns sintomas, né? E depois a gente vê no formatinho do corpo que, né, existiu alguma coisa ali que fez com que essa criança se sentisse rejeitada. Então, a chance dessas pessoas desenvolverem ansiedade é muito, muito maior, né? E a gente realmente precisava ser educado para isso, porque o transtorno que isso causa, você leva uma vida. A quantidade de pessoas que chegam para mim ansiosas, mas invariavelmente, eu não sei se é vibração que atrai vibração, elas todas já chegam no nível que já estão medicadas, assim, já estou em terapia não sei quanto tempo, não sei mais o que fazer, eu vi que você faz um negócio diferente e eu quero tentar, porque eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais lidar com isso. Qualquer coisa me dá um gatilho de ansiedade, mas está medicada? Está medicada e a medicação não aumenta. Falei, voltou no psiquiatra? Aumentou a dose. E aí você vira o quê? Um zumbi, né? Walking Dead, total. E a gente não quer isso, e não aqui dizendo para ninguém se medicar ou nem nada, mas assim... a gente precisa de um olhar um pouco mais humano, no sentido de que o que está por trás dessa ansiedade? Não é a ansiedade, não é a pandemia, não é... Exatamente. Tem alguma coisa mais ali de conflito que você está trazendo e não está acessando isso. Então, procura ajuda, né? Porque eu acho que o principal aqui é as pessoas reconhecerem, como você falou para mim até nesse áudio, você falou, quando eu reconheci que eu tinha ansiedade, é a primeira coisa, eu acho que você pode falar um pouco sobre isso né, como o seu avatar, né? Isso. Não, é igual eu tô te falando, acho que todo mundo passa por um processo de ansiedade. Por exemplo, eu já mudei de país 2 vezes, isso gera ansiedade, adaptação do filho na escola, como é que não vai ser, como é que não vai ser. E fora outras situações, só que eu já me vi muito ansiosa mesmo. Tô aqui no presente, Marisa, e a minha cabeça estava sempre longe no futuro. Eu não me conectava com o meu presente. Sabe? As minhas energias e a atenção estavam todas voltadas para o futuro. E isso trouxe o quê? Bruxismo de pressionar os dentes. Me trouxe, igual eu falei no começo, problemas físicos, né? Tensão muscular, dores de estômago. Tudo isso é provocado. E principalmente eu acordava, parecia que eu tinha
sei lá, mascado chiclete a noite toda, eu não sei. Com isso aqui muito tenso aqui, olha. Olha, pra você ter ideia, Marisa, eu tive que fazer fisioterapia aqui na boca, no maxilar, viu? Eu, Uau! eu fiz ressonância magnética, porque doía tanto, aí tava inflamado isso aqui tudo, tive que tomar anti-inflamatório específico, tive que fazer fisioterapia no maxilar. E, claro, em contrapartida, buscar ajuda, né? É assim, a minha ansiedade não foi medicada porque não foi necessário, mas eu busquei o que é a meditação, eu busquei Uhum. entender da onde vinha, quais os gatilhos que estava me fazendo só pensar muito no futuro e não me conectar com o presente, desenvolvimento pessoal, a minha busca, por que eu queria uma explicação minha. E aí foi onde você falou muito bem, né? Voltando em questões, né? Passadas, Sempre vai ter. vai E assim, ter questões ninguém. emocionais passadas. O ideal é que ninguém se iluda achando que não tem. Não, mas eu não tenho questões É. emocionais. Crescer é traumático. Você saiu de um Isso. lugar quentinho, gostoso, que você estava protegido por um negócio que era meio hostil, que ficava frio, calor, um monte de emoção nova, sensação. Quem foi acolhido, maravilha. Quem não foi, como é que fica? Crescer é traumático. E É por isso que a traumático. gente tem o que a gente chama dessa couraça, né? Que eu trabalho Uhum. com a terapia neo-haitiana, que é a análise dos traços, né? Do corpo, formato do corpo que a mente dá. Por quê? Uhum. Porque isso é uma estrutura de proteção que a nossa mente cria, né? As pessoas são mais quadradinhas, por quê? Porque elas tiveram que aguentar muita coisa. O outro é mais gordinho para ver se alguém abraça, para ver se alguém chega perto. Então, assim, todas as estruturas que a gente tem no corpo, elas têm uma razão de ser. Por quê? Porque crescer é traumático. Então, todos nós vamos carregar questões. Né? O quanto isso te afeta, claro que existem níveis e níveis de trauma, né? Enfim, de situações, mas a gente sempre tem alguma coisinha para lidar, né? E esse acho que é o grande barato da evolução. É a gente entender que todo mundo, embora tenha histórias tão diferentes, todo mundo que está aqui invariavelmente tem coisa para trabalhar. Não tem vergonha nenhuma nisso, né? Às vezes eu pego algumas pessoas que eu vou fazer uma sessão experimental e eu vejo que tem uma coisa de terapia, é coisa de maluco, procurar ajuda é coisa de gente. Porque aprendeu isso em casa, Keila, sabe? Porque sempre ouviu terapia maluco. É uma crença que a pessoa tem, né? Que ela cresce, ela ouviu aquilo, é uma verdade absoluta para ela, porque ela ouviu aquilo a vida inteira, então é isso que ela vai passar para o outro. Exato. Então, assim, o filtro tá embaçado, né? É o que eu falo para os meus clientes. Eu falo, olha, agora a gente desembaçou seu filtro. E agora, uma cliente falou para mim anteontem, ela falou, quando eu terminei de fazer o que você mandou eu fazer, eu olhei pela janela, parecia que até a cor do céu tinha mudado. Aí eu falei, gente, eu tô muito louca. Eu falei, não tá, a gente desembaçou teu filtro, né? Mudou a lente, né? Trocou a lente, eu falo isso, trocou a lente. Começou a ver as coisas de uma perspectiva mais positiva. O céu sempre teve lindo. É que você não conseguia ver, porque tinha tanta dor na frente, né? Que às vezes a gente não acessa. E a ansiedade, né? O que é o preocupante? A ansiedade, geralmente, ela acaba levando ao próximo nível, que é uma síndrome do pânico, ao próximo nível, que é uma depressão. E elas estão muito conectadas mesmo. E são muito próximas, né? Muito. Geralmente, quem começa com ansiedade, né? Aquilo vai evoluindo, aí é classificado como transtorno. Ainda não é visto como uma doença, mas é um transtorno. E dali, para evoluir para uma síndrome do pânico, para algo maior, é um passo. É um pulo, Então, assim, tem que olhar. Se você começou a ter sintomas, principalmente se começou a ter sintomas físicos, né? A ansiedade, ela começa, né? De repente, uma angústia, uma coisa esquisita que você não está sabendo lidar, ou, nossa, um bruxismo, Isso. Poxa, dormi de mau jeito, né? Começa sempre assim. Nossa, acho que eu dormi de mau jeito e tal. E aí a coisa vai evoluindo, você percebe que tá ali. Então, para as pessoas que de repente não prestam atenção, não, ou acabam optando por não prestar atenção, né? Tipo, não, isso não é nada, é só bruxismo. Nunca é, gente, só isso. Nunca é. Doença tem uma causa. É símbolo. Doença é símbolo. Ah, mas a ansiedade não é doença. Quando ela vira um transtorno e você precisa ser medicada, eu entendo que ela já passou para um próximo nível. Sim. E que aí você precisa olhar para isso com carinho e olhar principalmente para sua história com carinho. Porque alguma coisa ali que você não viu antes, agora a sua criança interna está ali e fala, olha, agora a gente precisa ver isso. Exatamente. E eu escuto muito, sabe, Marisa, isso que você falou é muito forte, faz muito sentido, porque eu escuto muito isso em atendimento.
E sabe o que, que me chamou a atenção no que eu escutava muito? A pessoa falar assim: ah, Keila, eu enxergo perigo em tudo. Isso para mim era um sinal. Muitas pessoas enxergam, por incrível que pareça, deixam de ter boas oportunidades na vida, fazer coisas boas por enxergar perigo, mas esse perigo vem de o quê? Desse enxergar perigo vem de uma ansiedade. Então, e quando a pessoa trazia algumas frases para mim, e aí quando a gente pergunta, normalmente você se sente tranquilo, ansioso, negam, né? Vem a negação, né? Não, tá tudo certo, né? Primeiro, né? Eu reconheci logo e admiti logo e fui buscar ajuda, porque eu vi que era. E depois que eu entendi, aceitei e me veio a consciência, eu consegui cuidar mais de mim, até porque eu precisava cuidar do outro, né? Então, sim, ainda mais que você é modelo de alguém. Exato. É algo muito importante da gente frisar aqui para quem eu ainda não sou mãe, né? Mas isso é algo que eu tenho muito em mente. Eu falo, nossa, eu acho que é o papel mais importante que eu vou fazer na vida. Eu vou moldar, né? Principalmente esses 10 primeiros anos, 7, 8 primeiros anos ali. Eu vou moldar o caráter, a estrutura, né? E o comportamento de alguém que ele vai levar para a vida. Exatamente. Então, eu acho que isso é muito grande, né? Já é tão complicado a gente lidar com a gente, então você cuidar de alguém, né, que você fez, eu acho que é algo muito grande, tem que ser olhado com muito carinho. Então, eu percebo as pessoas que eu atendo, né, muita negligência, pais negligentes, crianças que se sentiram abandonadas. Eu atendo de tudo, sabe? Pessoas abusadas. Eu imagino. É muita dor, né? Na verdade, assim, eu lido o dia inteiro com muita dor. Tanto que às vezes eu chego à noite e eu falo, nossa, eu preciso parar e dar uma respirada. Porque em algum momento, embora eu esteja tratando um adulto, a dor que eu tô vendo é a dor de uma criança. Com certeza. E, de certa forma, essa pessoa conta comigo para tirar ela dessa dor, né? E embora eu não possa fazer esse papel de pai e mãe, porque senão ela transfere para mim o que ela não teve com o outro. E por isso que eu limito as minhas sessões. Eu falo comigo, você não vai fazer mais que 10 sessões. Você não vai alimentar o vício emocional. O nome disso que a gente chama aqui no coach, eu não sei como é que chama. Alimentar o vício emocional dela, né? Que é o que ela quer, né? Alimentar o vício emocional dela. Só que ela não tem essa consciência, né? Não, ela não tem. Consciência. Se você não der esse limite que você falou que dá, ela vai, né, te ver como vai depender de você. Não, ela te coloca no lugar do pai, geralmente Isso. da mãe, né? Te coloca no lugar da mãe, para cuidar dela, né? E o objetivo é te colocar num papel de adulta para que você cuide de você. Então, assim, o que gera o sentimento de ansiedade são conflitos emocionais infantis. Então, é como se uma criança estivesse ali dirigindo suas emoções. É aquele filme mesmo do Divertidamente, só que você no adulto, com uma criança dirigindo aquele controle ali, né? Todo, das emoções. Eu já vi, esse filme é muito aprendizado. Ele é muito fofinho. E agora, voltando a quando falar, Marisa, mas o engraçado é isso. Eu sinto para mim que a minha responsabilidade aumentou em relação à criação do meu filho. Porque eu já tenho a consciência, entendeu? Traz muita responsabilidade. Muita. Ela é uma faca de dois gumes, né? Quando a gente consciente é muito bom, agora quando também é para algo forte, né? Ela é pesada, né? Ela tem um peso muito grande, né? Porque eu erro também, entendeu? Claro. Eu erro também. E aí, às vezes, eu paro e falo, não, peraí. Então, assim, eu erro também, né? Eu tento dar o meu melhor, entender, fortalecer as emoções dele para que ele seja o adulto que tenha uma boa autoestima, um adulto saudável emocionalmente. Ele vai ter os conflitos dele, eu não tenho como zerar isso da vida dele, isso é fato. Eu não tenho como zerar, mas eu tenho como fazer ele crescer emocionalmente mais forte, mais decidido, né? Mas a gente erra também. Tem esse lado também. Né? Não tem como, até porque, dependendo, né, da espiritualidade das pessoas, eu acredito que as crianças escolhem onde nascem, né? Eu acredito muito. Para justamente elas precisam passar por algum tipo de experiência que talvez aquela família possa oferecer. Então, assim. E até os pais também. Né? Então, assim, eu acredito sinceramente nisso por tudo que eu já vi. E sempre, né, a espiritualidade sempre foi algo importante na minha vida. Eu entendo isso e por isso que eu dificilmente vejo alguém como vítima, né? Dificilmente eu vejo alguém como vítima e não deixo se colocar nesse papel. Por quê? Você não
é vítima, o seu adulto não é vítima da sua história, né? A criança até pode... Criança é inocente. Sim. Criança, quem é responsável por ela é pai e mãe. A partir do momento que você é um adulto, quem cuida da sua criança interna, né, do seu inconsciente é você. Então, é importante sempre a gente fazer essa divisão, porque as pessoas chegam pra gente com um emocional bem fragilizado e um emocional infantil, né, esperando que eu encontre a solução. Eu acredito que com você aconteça esse tipo de coisa também. Né? Eu tô ansiosa, o que eu faço? Né? Me dá uma solução aqui, me dá um exercício. Uma fórmula mágica. Uma fórmula mágica. Né? E não tem, gente, não tem. Não tem mesmo. É trabalho interno, né? O que dá pra gente fazer é cortar caminho, né? Eu corto muito caminho com algumas ferramentas que eu uso, mas invariavelmente é um processo que só vai terminar o dia que você escolher ir embora desse planeta, né? Que você escolher morrer, escolher se despedir. Até lá é trabalho, né? Ô, Marisa, vamos falar de algumas de alguns sintomas de ansiedade para as pessoas entenderem também o que pode ser ansiedade que elas acham que não são, e depois, se você puder falar de muitas coisas resolvidas no seu atendimento como psicanalista, terapeuta, eu nos meus atendimentos de coaching, a gente pode dar alguma sugestão de como amenizar, né, dela se conhecer. Vamos falar de alguns sintomas que eu acho que muitas pessoas nem sabem que os sintomas que elas estão sentindo é de ansiedade, percebe? Sim. Porque assim, as pessoas chegam para mim com sintoma e falam, Keila, eu não sabia que isso era um sintoma de ansiedade. Então, assim, é bom também a gente... Fala aí você. Por exemplo, uma pessoa falava assim, eu atendi um atendimento de coaching, sobrepeso. Aí eu ia buscar o que ela fazia perguntas e tal. Ai, porque eu levanto às vezes, não tenho uma fome, levanto no meio da noite. Então, a luzinha acendia, assaltar a geladeira no meio da noite, comer compulsivamente, é um sintoma de ansiedade. E a pessoa não se ligava que isso era um sintoma de ansiedade. E aí, nas conversas, e aí é onde eu falo que o problema não é o problema. O problema não era ela assaltar a geladeira na obesidade, era o que fazia, o gatilho que despertava, o que acontecia que ela, entendeu? Cometesse isso. Então, assim, por exemplo, assaltar a geladeira, alterações bruscas, muitos no sono, as pessoas falam assim, eu sofro de insônia. A pessoa não sofre de insônia, né, Marisa? Então, assim, alteração no sono também é um sintoma forte, né, de ansiedade. Tensão muscular, tipo o meu bruxismo. É um sintoma de ansiedade. E as pessoas acham que não, que é o estresse, que estresse também é. Então, assim, só para ajudar as pessoas a entenderem que, às vezes, algumas coisas que elas nem percebam ou acham que pode fazer parte da vida delas e ser um sintomas, e elas podem buscar ajuda para resolver, né? Para amenizar melhorar a qualidade de vida dela com ela mesma, né? Você tem alguns sintomas aí? Tem o coração, né? Acelera. Eu tô tentando lembrar do nome, mas é mais fácil a gente falar assim para ficar mais popular. Uma linguagem mais popular, isso. O coração, né? Acelera do nada, tem umas palpitações. O que mais? Deixa eu pensar aqui. A maioria que chega para mim não consegue lidar com qualquer situação que saia do controle delas. Isso gera muita falta de ar. É uma coisa muito comum deles falarem. Falta de ar boa. Falta de ar boa. Isso mesmo. Nossa, eu tô com uma falta de ar. Isso. Não sei o quê. E, nossa, mas não passou e tal. Isso é muito comum, né? A falta de ar, coração acelerado, mãos suando, principalmente quando tem situações que precisa resolver alguma coisa. Uma sudorese que não é normal. O que mais? Apresentação de inquietação constante. Tem até uma síndrome da perna inquieta. Sabe qual é? Que a pessoa fica se sacudindo o tempo inteiro. Como é que é? Não, desculpa. Síndrome da perna inquieta. Não, a pessoa fica sacudindo a perna. Porque a pessoa fica sacudindo a perna o tempo inteiro. Ela senta no lugar, fica assim, bastando assim. Sei. Uma perna. Isso também. Medo irracional, né? Também medo irracional. Deixa eu ver mais. Uma boa. Essa é boa, você deve ter escutado muito. Perfeccionismo é sintoma de ansiedade, minha gente. A pessoa tem que estar muito ligado também ao traço de caráter, né? Tem uns que tem mais, tem outros que autoestima, né? Mas pra também mim nunca pareceu tão ruim, mas assim, a autoestima sempre vai estar abalada. Por quê? Vai estar abalada, isso. Foge do presente, foge do passado, tenta se conectar com o futuro. Com o futuro.
não tem a menor ideia do que será. Essa pessoa só Sim. entende que esse futuro sempre vai ser melhor do que o que ela está vivendo. Ou E que isso pode dar alguma justifica coisa errada. a ansiedade ou então, né, um medo muito grande, principalmente depois da pandemia. Meu Deus, o que vai ser da gente, né? Vai ser o que você fizer, né? Vai ser o que você fizer de você. Basicamente Exatamente. isso. E existe, então, assim, quando a gente fala de sintoma físico, como é que eu percebo isso? Esses sintomas que a gente falou, o que acontece aqui é uma hipertonia do seu sistema nervoso, é um nome muito grande, sistema nervoso autônomo simpático. Quem é esse? É aquele sistema de luta e fuga que a gente tem. Encontrei com um leão no meio da rua. Corre ou luta? Corre. É esse sistema que faz a adrenalina subir, o cortisol subir, que você bota todos os hormônios em ação, que você vai ser correndo quando tem algum problema. O que acontece com uma pessoa ansiosa? Esse sistema dela não desliga. De luta e fuga não desliga. Então ela está sempre sobressaltada, sempre esperando o pior, sempre nervosa com alguma coisa, sempre. Então, assim, é uma hipertonia, como se ele estivesse trabalhando acima do limite. E o outro sistema, que é o parasimpático, ele não entra em ação, que é o de prazer, de relaxamento. Então você não relaxa nunca. Né? Pô, o que te colocou nessa situação? Né? O que você viveu no passado, nessa infância, que pode ter sido, às vezes, tão traumático que você tentou esquecer, ou pode ser coisa que você lembra e que, infelizmente, fica se repetindo na sua vida, porque isso é outro ponto importante, a gente cria um padrão. Sim. E acaba repetindo ele o resto da vida. Exatamente. Então, primeira coisa, para entender a ansiedade, se pergunta o que se repete na sua vida com uma frequência que é além do normal, e que chega uma hora que é como se fosse um copo que transbordou. Seu sistema nervoso ele já não aguenta mais. Imagina um sistema de luta e fuga ligado 24 horas por dia. Meu Deus, se acontecer isso de novo, eu vou ter um treco. E aí você tem uma crise de ansiedade e fala, nossa, não sei o que foi. Foi a pandemia, não foi a pandemia. Não foi. É verdade, é isso aí. A gente tem que romper, né? Descobrir, não repetir esse padrão. E no trabalho de coaching que a gente faz, no trabalho que você faz também, a gente consegue, com técnicas, com ferramentas, ajudar a pessoa a identificar e a reprogramar, né? Estabelecer um novo padrão, né? Estabelecer um novo padrão para que ela tenha mais qualidade de vida e melhore em outros aspectos da sua vida. É muito interessante. Nosso tempo está acabando. Ai, que bom. Por que você não fala das ferramentas? Tá. Você falou passar umas ferramentas, né, para as pessoas. Algumas técnicas simples, né, que pode ajudar, né? Muitas coisas, gente. Se você vê que você tem todos esses sintomas que a Marisa falou e que eu citei, assim, a orientação é que busque ajuda, né, Marisa, para que melhore a sua qualidade de vida. Mas você pode tentar algumas coisas alternativas, a meditação, por exemplo. Prestar atenção nos gatilhos que você vê que disparam para você ter esse tipo de comportamento, esse tipo de sintomas também, e observar o que você pode se perguntar e fazer, da onde vem esse gatilho, o que provocou, né? Porque você já começa a identificar tudo isso que a Marisa citou, se é alguma coisa do passado, é alguma coisa da infância, ou foi alguma coisa por alto impacto emocional também, né, Marisa? Porque pode ser por repetição ou por alto impacto emocional. Mas aí tem que ser um trauma muito grande, tá? Para desencadear um transtorno de ansiedade, tem que ser um trauma, assim, muito forte. Perda de um parente de uma forma brusca. Só que aí que tá. Uma pessoa que perde alguém, ela pode até, por exemplo, entrar numa pequena depressão, mas ela consegue sair. Se a ansiedade é algo recorrente, aí não tem nada a ver com esse trauma. O trauma só fortaleceu que já estava ali. Sabe? A não ser que seja um impacto muito grande, mas assim, me gerou um transtorno. Já havia alguma coisa ali, com certeza. Eu também já vi. Né? Quem tem um trauma, eu sofri um trauma, um acidente, alguma coisa aqui e tal. Claro que você tem um período de recuperação emocional disso, mas você se recupera. Se isso continua acontecendo, aquilo ali foi mais um gatilho. Então, isso aí. O que mais que você acha que a pessoa pode fazer em casa para que ela identifique, para que ela amenize um pouco isso? Olha, tem alguns exercícios, por exemplo, a PNL tem um que eu gosto muito de passar para os meus clientes, que a gente chama de estilhaçamento, né? Que é você projetar a imagem daquilo que faz você ficar ansioso na sua frente, como se fosse numa tela de vidro, fechar os olhos e imaginar você dando um soco ou tacando uma pedra naquilo. Até essa imagem se desfazer. É uma coisa que ajuda bastante. Tem exercício de ressignificação, isso. Né? Praticar atividade física, pensar em emoções afetivas positivas.
em coisas que... Se a pessoa não estiver numa crise, né, muito grande, ela E, consegue. não. Né? Porque, por exemplo, eu tenho cliente que não fala que eu não tenho condição de meditar. Eu não tenho condição. E não medita. Tem uns que não conseguem. Porque depende do grau, do nível que ela tá, né? Então, assim, tem uns que falam, não precisa nem tentar que eu não vou fazer. Se a pessoa tá... Isso. Se a pessoa tá nesse grau que você tá falando, então o que eu recomendo, eu acho que você também, é que ela busque ajuda, que ela não tente sair disso sozinha, ficar tentando, rodando em círculo, certo? Não tem como. Aí não tem como. Eu vou usar outras ferramentas, eu vou constelar, isso. Enfim, eu vou mexer com ela de uma outra forma, vou dar a volta ali para chegar no mesmo lugar, mas eu vou arrumar uma outra maneira de acessar essa pessoa. Mas geralmente, quando a gente acessa a dor, né, e ela já se sente acolhida, geralmente a crise de ansiedade passa. Todos os meus clientes, a maioria, assim, depois da segunda ou terceira sessão, já não tive mais crise, nem tranquilo, nada. né? A gente começou a fechar essa ferida infantil para ela poder se posicionar como um adulto. Aí passa a ser o emocional de um adulto, não de uma criança. E a coisa muda, né? Mas essas técnicas que eu tô falando, que eu estou sugerindo de repente, é para aquelas pessoas que ainda não estão nessa fase crônica, né? Para que não fique, para que ela consiga, que ela ainda tenha um controle sobre isso. Então, mas se não tem realmente, gente, é igual a Marisa falou, é buscar ajuda de um profissional, de um terapeuta, de um coach, que aí a gente vai ter estratégias, ferramentas, como ajudar a pessoa em atendimento para que ela consiga, né, sair daquele estado crônico, ressignifique e tenha melhor qualidade de vida e viva melhor consigo mesmo. Mas para quem tem ansiedade ainda que é no estágio mais leve, né, que consegue ainda controlar e tentar outras técnicas mesmo, meditação, ouvir música, acessar a memória afetiva positiva, de repente com alimentação também, sabia, Marisa? A pessoa talvez manter uma alimentação saudável junto com a atividade física são coisas que você pode tentar fazer quando a sua ansiedade, é claro, ela não é crônica, né? Eu também sou nutrition coach, né? Eu fiz um curso lá na Califórnia, mas voltado para suplementação. Mas, de qualquer forma, é fundamental que a alimentação seja ok, né? Produtos industrializados, que vão cafeína, estimulantes, vai piorar esse seu sistema de luta e fuga. E o mais importante, assim, né, que vai acabar aqui, eu entendo, né, e as pessoas que trabalham comigo, que têm a mesma visão que eu tenho, a ansiedade, né, como dizem que depressão não tem cura. Quem tem cura é o doente, né? A doença não. Quem tem cura é o doente. Assim, o foco é na pessoa. Exatamente. Quando a doença tiver um valor muito mais alto do que você, eu sou ansiosa, eu sou bipolar, eu sou isso, eu sou aquilo, você não vai se curar nunca, porque você está ganhando alguma coisa da doença. Né? Então, isso é importante. É isso aí. Isso aí o que você falou o foco é sempre na pessoa. Marisa, você quer deixar alguma outra coisa, alguma mensagem que você acha importante? A gente está acabando, tá com 2 minutos, o Instagram já me avisou aqui. Vai cair. Vai cair. Eu quero te agradecer, né, pela oportunidade. A gente já tentou de uma outra vez, os horários não batiam para a gente fazer essa live. Só te agradecer mesmo e dizer para as pessoas que, gente, o foco tem que ser em vocês, nunca na doença, nunca na... mas não tem, me falaram que não tem cura. Talvez a doença não, mas você tem. Então, olhar para dentro de si, busca dentro de você. A resposta está lá. Talvez você não acesse, mas tá dentro de você. Isso aí. Não, Marisa, olha só, eu queria te dizer que eu aprendi, viu, hoje aqui com você, como sempre, né, que eu aprendo muito nas pessoas que eu trago aqui, com você não foi diferente, aprendi coisas novas e queria te agradecer, porque você realmente contribuiu com várias informações relevantes, você que é uma especialista, psicoterapeuta, então eu tenho certeza que você ajudou muita gente, a gratidão é minha e foi um prazer te ver, te conhecer, falar com você. Espero que a gente possa se repetir em outros assuntos. Uma coisa que eu não falei que eu acho interessante, gente, olha, cuidem da ansiedade porque ela atrapalha na produtividade. A gente pode fazer depois uma sobre isso, bem legal. Isso, bem legal. A ansiedade, ela atrapalha na produtividade, ela traz a procrastinação bem fortezinha na sua vida. Por que você procrastina? Porque você é ansioso. Então, assim, daria para falar muita coisa ainda, mas infelizmente a gente não tem tempo. Então, gente, obrigada a todo mundo que está aqui, tá? Obrigada por todo mundo que entrou e passou aqui.
podem, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar ou perguntar para Marisa, né, Marisa? Claro, que a gente responde. E é isso, gratidão, obrigada, adorei de coração. Foi muito bom mesmo, aprendi um monte. Tinha coisas que eu tinha apontado, mas outras coisas que eu ainda não tinha percebido. Claro, gente, é isso, ó. Um beijo, boa quinta-feira. E daqui 10 segundos a gente tá fora do ar. Vamos ficar aqui esses 10 segundos, Marisa. Vamos ficar aqui esses 10 segundos. Vamos ficar aqui até cair. Vamos ficar aqui até uma outra. A gente pode fazer uma outra e se convidar agora para você falar sobre procrastinação.